Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 21 de outubro de 1899. Os bens terrenos devem servir para a santificação, não para serem ídolos para o homem, causa dos castigos. Depois de ter passado dias amargos de privação, sentia-me cansada e sem forças, ainda que ia oferecendo estas mesmas penas, dizendo: Senhor, tu sabes quanto me custa estar privada de ti, mas me resigno à tua santa vontade, oferecendo esta pena acerbíssima como meio para atestar-te meu amor e aplacar-te. Estes aborrecimentos, fraquezas, friezas que sinto, tenho intenção de enviá-los como mensageiros de louvores e de reparações por mim e por todas as criaturas. Isto tenho e isto te ofereço. É certo que tu aceitas o sacrifício da boa vontade, quando se te oferece o que se pode sem reserva alguma, mas vem porque não posso mais. Muitas vezes me vinha a tentação de me conformar à justiça, e pensava que a causa pela qual não vinha era eu mesma. Porque quando Jesus, nos dias passados, me tinha dito que se não me conformasse, o obrigaria a que não viesse e a não dizer-me mais nada para não ter-me descontente, mas não tinha vontade de fazê-lo. Muito mais porque a obediência não consentia. Enquanto me encontrava entre estas amarguras, primeiro veio uma luz, com uma voz que dizia: à medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Eu dei as riquezas para que se sirvam delas para a sua santificação, mas elas se serviram delas para me ofender e formar um ídolo para seu coração. E eu destruirei as pessoas e as riquezas junto com elas. Meu Deus. Depois disso vi meu caríssimo Jesus, mas tão sofredor, ofendido e irado com as nações, que dava terror. Eu, súbito, comecei a dizer-lhe: Senhor, ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue, o uso santíssimo dos teus santíssimos sentidos, que fizeste no curso da tua vida mortal, para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. E Jesus, levando um aspecto sério e quase irado, disse: Meu Deus, Jesus está muito sofrido, né? Muito bravo. Você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram? Como aqueles rugidos das bestas ferozes, que com seus rugidos afastam os homens em vez de atraí-los. É tanta a podridão e a multiplicidade das culpas que sai de seus sentidos que me obrigam a fugir. E eu, Senhor, como te vejo zangado. Se queres continuar a mandar castigos, eu quero ir para o céu. Ai, Jesus, meu Deus, ela é terrível. Ela, assim, é complicado, né, o jeito que ela fala. Ou então quero sair deste estado. De que adianta estar nele se não posso mais me oferecer vítima para livrar as pessoas?
E ele, falando-me sério, tanto que me sentia aterrada, disse-me. É muito complicado, né? Que ela quer livrar as pessoas dos castigos, mas Jesus está mostrando quão terrível as pessoas estão, quantas ofensas. Jesus está mostrando assim, ó, olha a situação do homem, o que que virou. Uma besta rugindo ferozmente com seus sentidos, e que formou ídolos, né? Os bens terrenos são ídolos. As pessoas trocam tudo, colocam tudo no lugar de Deus. Dinheiro, poder, um monte de coisa no lugar de Deus. E aí eu vou castigar. Ele castiga para poder salvar a alma deles, né? Dessas pessoas. E aí ela fica rezando, oferecendo. Aí o que eu entendi assim, ela fica rezando, pedindo para Jesus livrar as pessoas dos castigos. Que ela fala assim, né? O que ela fala? Senhor, ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue, eu uso o santíssimo dos teus santíssimos sentidos que fizeste no curso da tua vida mortal, para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. Aí ela oferece para fazer a reparação, mas ela também pensa assim: eu vou reparar para poder Jesus ficar aplacado e não castigar as pessoas. Então, a oração dela tinha também essa intenção, né, de aplacar a justiça e as pessoas se livrar dos castigos, mas Jesus estava muito bravo e ele não queria não queria ser aplacado, né? Ele queria dar curso à justiça e ela não queria de jeito nenhum aceitar isso, né? Mas a gente daí, né, não aceita a justiça, não se conforma com a justiça. Aí Jesus fala: mas você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram? Como aqueles rugidos das bestas ferozes, que com seus rugidos afastam os homens em atraí-los. É tanta a podridão e a multiplicidade das culpas que sai de seus sentidos que me obrigam a fugir. Aí ela fala: Senhor, como te vejo zangado. Se queres continuar a mandar castigo, eu quero ir para o céu. Ou então quero sair deste estado. Então ela só pensa assim: se não é para fazer a minha vontade, eu não quero ficar aqui mais. Eu quero. Se o senhor não quer ser aplacado, não quer, eu não vou me conformar com a justiça, não vou. Não vou me conformar com a justiça de jeito nenhum. Então, se o senhor quer continuar mandando castigo, tipo, eu não quero mais nada, então. Eu quero ir para o céu, não quero ficar aqui na terra mais, ou então eu quero sair deste estado. Meu Deus, olha o que ela falou. Quero sair do estado que ele mesmo colocou ela, né? E que ela aceitou livremente. Ou então eu quero sair deste estado. De que adianta estar nele se não posso mais oferecer vítima para livrar as pessoas? Aí ele falou: tu queres tocar os dois extremos. Ou que não faça nada, ou que tu queres vir. Né? Que ela falou assim: eu quero ir para o céu, ou então quero sair deste estado. Ela quer 8 ou 80, né? Ou não, ou que não faça nada, ou que tu queres vir. Ou você ou quer sair do estado de vítima ou quer vir para o céu. Não te contentas com que as nações sejam perdoadas em parte? Crês tu que Corato seja o melhor e o que menos me ofende? E o fato de o ter perdoado em parte em comparação com as outras cidades é coisa de nada? Que ela falou assim, né? Esse estado, meu estado de vítima não adianta nada. Não adianta nada, não adianta nada. De que adianta eu estar nesse estado de vítima se eu não posso livrar as pessoas?
E ele falou, e o que eu fiz por Corato? E o que eu fiz que as nações foram perdoadas em parte? Isso não é nada, né? O seu estado não é nada? Você acha que é um nada eu ter perdoado em parte as nações? E ter perdoado em parte em comparação com outras cidades é coisa de nada? E o fato de eu ter perdoado em parte em comparação com outras cidades é coisa de nada? Por isso, conforta-te e acalma-te. E enquanto eu me ocupo em castigar as nações, tu me acompanhas com teus suspiros e com teus sofrimentos, pedindo-me que os mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos. Então ela tem que entender isso, né? E aí fica essa luta, né, para ela entender, ela não entende. Ela fica ainda muito tempo nessa luta com a justiça, né? Muito, em muitos trechos ela com essa luta com a justiça, que não conforma de jeito nenhum. E Jesus falando que tem que mandar e convencendo ela, né, que tem que mandar os castigos. Que ele também, como vítima, ele fala em outros trechos, ele também como vítima não livrou a humanidade dos sofrimentos aqui nessa terra e que a oferta dele é para livrar dos castigos eternos, do castigo eterno, mas livrar todo mundo, a humanidade, só pecando, 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 ofendendo a Deus, colocando um monte de coisa no lugar de Deus. E aí não vai ter nenhuma consequência com isso? Como? Não tem como. A humanidade sofre a consequência de seus próprios atos. E aí, se Deus não, tipo, não vai ter nenhum castigo, a pessoa continua pecando, 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 colocando tudo no lugar de Deus e não tem nenhum castigo, nenhuma consequência. Onde que vai parar isso, né? Como que a pessoa vai se converter? Aí ele fala para ela, é, enquanto eu castigo, reza. Reza para que esses mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos, para pessoas acordar para a vida, né? E se converter. Então, deixa eu voltar aqui que ele falou. É, então, ele falou assim, né? À medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Eu dei as riquezas para que se sirvam delas para sua santificação, mas elas se serviram delas para me ofender e formar um ídolo para seu coração. E eu destruirei as pessoas e as riquezas junto com elas. Eu lembrei de um texto que eu estava lendo hoje, que ele falou que para quem vive na divina vontade, a pessoa não tem, é como se fosse assim, que quem vive na vontade divina, em tudo vê Deus, vê a vontade divina. Na água que bebe, no ar que respira, no sol, em tudo, tudo, em coisas naturais, tudo, no que é natural na criação. A gente vê a vontade divina ali. Então, tudo é espiritual, tudo é vontade de Deus, tudo é Deus. Então, tudo é Deus, você coloca Deus como centro. E assim, como a pessoa coloca Deus como centro, ela vê Deus em tudo. Deus não precisa privar a pessoa dos bens terrenos, dos bens, de tudo, porque não precisa privar, porque a pessoa não vai colocar as coisas no lugar dele. Então, não tem problema, tipo assim. Mas que quem não vive na vontade divina, quem vive na vontade humana, não vê a vontade divina em tudo, não vê Deus em tudo e coloca as coisas no lugar de Deus. E aí, para poder salvar a alma da pessoa, para não
para ela não cair nesse erro, né, de colocar tudo no lugar de Deus, ele priva muito as almas das coisas. Ele priva, a pessoa fica privada de tudo, porque se ela tiver alguma coisa, ela coloca no lugar de Deus. Mais ou menos assim que ele estava falando. Então, as pessoas colocam todos os bens, tudo que a gente, tudo que tem na terra, né, tudo, toda a criação foi feita para a gente ver Deus nisso, para servir de santificação, para você ver ali o amor de Deus, para você ver a vontade de Deus. A criação é como se fosse só um véu que, que, que cobre ali a vontade divina. Só que o homem não vê Deus, só vê as coisas, só vê as riquezas, não vê Deus. E aí coloca isso no lugar de Deus, né? E aí ele tem que privar a pessoa para poder ela não, né, tipo, não continuar desse jeito. Aí ele fala, eu destruí as pessoas e as riquezas junto com elas. Depois disso vi meu caríssimo Jesus, mas tão sofredor, ofendido, irado com as nações, que dava terror. Eu súbito comecei a dizer-lhe, Senhor, ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue, o uso santíssimo dos teus santíssimos sentidos, que fizeste no curso da tua vida mortal, para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. E Jesus, levando um aspecto sério e quase irado, disse: Você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram como aqueles rugidos das bestas ferozes. Assim, a pessoa tão assim enlouquecida pelas coisas, né? Como se fosse uma fera, enlouquecida, os sentidos enlouquecidos, que com seu rugido afastam os homens em vez de atraí-los. É tanta a podridão e a multiplicidade das culpas que sai de seus sentidos que me obrigam a fugir. Meu Deus. Ah, Senhor, como te vejo zangado, se queres continuar a mandar castigos, eu quero ir para o céu, ou então quero sair deste estado. De que adianta estar nele se não posso me oferecer vítima para livrar as pessoas? Ela fala, não serve para nada, né? Aí foi quando ele falou, tu queres tocar com os dois extremos, ou que não faça nada, ou tu queres ir. Então, o que é o estado dela, né, ela falou, não serve para nada, mas ele falou, não te contenta com que as nações sejam perdoadas em parte? E pedindo e falando para ela, reza para que esses mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos. Então, a gente reza isso, fica rezando assim, né? Seja feita a vontade de Deus e que esses mesmos sofrimentos, os castigos sirvam para a conversão das pessoas. Que nesse momento do sofrimento a pessoa pare para refletir nesse caminho que ela está seguindo. Na hora da dor, do sofrimento, ela tem ela tem esse, esse arrependimento, né? Faça uma reflexão e se arrependa do que está fazendo. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.